Nesse vídeo eu quero falar sobre uma estratégia muito interessante e ainda não tão popular no Brasil, chamada Smart Beta. E antes da gente prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, não deixa de dar o seu like aí no vídeo, se você gostar, naturalmente, né? Porque aí você ajuda o canal a crescer e a ficar mais facilmente encontrável por aí para pessoas que estão buscando informação de qualidade sobre investimentos e finanças. Mas vamos lá. Se você nunca ouviu falar em Smart Beta, provavelmente vai ouvir falar em algum momento e não de mim aqui no canal, tá? Porque é uma estratégia de investimento que vem se tornando muito popular mundo afora. Por alguma razão ainda não decolou aqui no Brasil, mas a gente sabe que em termos de mercado financeiro, produtos financeiros, o Brasil costuma ficar um pouquinho atrasado em relação ao resto do mundo, né? Quer dizer, as coisas são criadas, se popularizam lá fora e depois vêm para cá. E nos Estados Unidos, por exemplo, o tal Smart Beta é hoje uma estratégia extremamente popular e caminhando para ser uma das mais populares entre investidores de diversos perfis. Então vamos entender o que é o tal do Smart Beta e, né, que em tradução literal seria o beta inteligente, o beta esperto, tá? Então por aí a gente já imagina que para entender o Smart Beta a gente tem que entender o que é o tal do beta, né? Então, beta é um jargão de finanças, é uma representação do mercado como um todo, né? Então, se usa o beta para representar o mercado como um todo, e como a gente não consegue ter uma representação do mercado como um todo, né, porque é impraticável, a gente cria benchmarks, a gente cria índices que tentam reproduzir o que seria esse tal mercado como um todo. No Brasil, por exemplo, no mercado acionário, nós temos como benchmark o índice Bovespa. Nos Estados Unidos nós temos o SP500, no Japão nós temos o Nikkei 225, na França nós temos o CAC 40. Cada mercado tem o seu benchmark, que tenta mostrar o que é o tal mercado como um todo, e um benchmark desses ele representa o mercado como um todo, assim como um índice de inflação representa a inflação. Se a gente pega, por exemplo, o IPCA, o IGPM, a gente sabe que é uma representação aproximada, não é exata, é alguma coisa ali mais ou menos ali para dar uma ideia. A gente não consegue saber o que é toda a inflação, né? A inflação perfeita da economia. Da mesma forma, a gente não consegue saber qual é a performance total, o resultado total do mercado. Então a gente faz uma aproximação. Então, para fins práticos, né, no mundo dos investimentos, a gente considera como beta o índice Bovespa para o mercado de renda variável, no mercado de renda fixa, por exemplo, o próprio DI, né, ou os índices da família IMA, da Ambima, né, que tenta dar uma ideia do que acontece nos títulos públicos e por aí vai. Então, quando um investidor fala, olha, eu quero investir no beta, ele está falando em investir em algo que representa o mercado como um todo, que é o investimento passivo por excelência, tá? Inclusive aqui no canal tem vídeo sobre investimentos passivos, dá uma olhada lá. E o argumento a favor do investimento passivo é muito forte. Não é assim glamuroso a gente falar em investimento passivo, né? Porque o lado chique dos investimentos é a gente fazer análises e comprar, vender, fazer trade, elaborar estratégias, mas existe, como eu falei assim, uma argumentação muito forte a favor do investimento passivo e do investimento em índices, em beta, e essa argumentação é baseada em evidência. Então nós temos décadas e décadas e décadas de estudos acadêmicos em finanças em vários mercados, em vários países, mostrando que os investidores passivos, em grande parte das vezes, conseguem ter performance melhor do que investidores ativos que tentam superar o benchmark. Um dos estudos mais famosos, que eu já fiz inúmeras menções em conteúdos meus, tanto vídeos quanto conteúdos escritos, é o estudo chamado SPIVA, que é da Standard & Poor's, né? É o Standard & Poor's
Indices versus Active, né? Seria Standard & Poor's Índices versus Investimentos Ativos, que inclusive há alguns anos passou a ser publicado para o mercado brasileiro também. Vou deixar até um link aqui na descrição para quem quiser acompanhar mais, né? Só que, olhando o investimento beta, né, alguém teve uma ideia, e uma ideia muito engenhosa, né, quer dizer, já que eu estou investindo num índice, e investir no índice pressupõe que eu não vou ficar comprando e vendendo ações, mas será que eu não posso dar uma ajustada nesse índice? Será que eu não posso dar uma tunada, né? Porque uma forma de investir em índices, por exemplo, é investindo em ETFs. ETF do índice Bovespa, ETF de índices amplos. E uma crítica comum dos investidores em ETFs é que quando você pega um ETF que representa o índice como um todo, você está levando um monte de porcaria naquele pacote ali, né? Porque você está pegando o índice todo. Então alguém em algum momento pensou assim, olha, que tal se a gente desse uma ajustada nisso aí? Quer dizer, se a gente filtrasse esse índice e excluísse empresas, por exemplo, com índice alto de endividamento, ou vamos dar uma mexida aqui na forma de composição, ao invés de fazer aqui uma composição por peso ponderada, vamos fazer uma coisa fixa, né? E é, de fato, uma ideia muito engenhosa. Por que não filtrar o índice? Você continua sendo um investidor passivo, quer dizer, não vai ficar comprando e vendendo, fazendo trading, essas coisas aí, mas você vai incorporar alguns elementos do investimento ativo para tentar dar uma melhorada. O conceito original disso veio do próprio Harry Markowitz, né? Só que sem usar esse nome. O nome Smart Beta é recente, ele surgiu não tem nem 15 anos, tá? Então ele começou a se popularizar, né, com esse formato, então seria o investimento beta, só que com alguns ajustes, né? Quer dizer, dá uma tunadinha ali, ajusta aqui, melhora um pouquinho ali. E começou a surgir um monte de veículos para investir dessa forma. Então, fundos especializados, ETFs especializados, né, ETFs Smart Beta. Alguns chamam o Smart Beta de investimento em fatores ou factor investing em inglês, né, porque supostamente você vai pegar ali fatores como a avaliação da empresa, o endividamento, o peso, etc. Fatores diversos para você usar como filtro. Existe, né, esse chamado Factor Investing e é de fato muito parecido com o Smart Beta, apesar de que os dois não são exatamente a mesma coisa, mas isso fica para um outro vídeo, para uma outra ocasião. Mas é muito comum no mercado financeiro se usar Smart Beta e Factor Investing como coisas meio intercambiáveis, tá? E assim, não vai matar ninguém fazer isso, né? E nos Estados Unidos, então, como eu havia comentado, tem muitos fundos Smart Beta, são fundos que eles praticamente reconstruíram o índice. Os desempenhos têm sido bastante interessantes, diga-se de passagem, né? Por ser um produto novo, relativamente novo, a gente ainda não tem tantas evidências, né? Quer dizer, não tem um corpo de evidências validadas cientificamente para a gente poder dizer, não, o Smart Beta realmente ele é smart, ele é mais inteligente. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece com o tempo. A gente pode não ter as evidências hoje, mas tem um velho ditado do mundo das ciências que diz que a ausência de evidência não é evidência de ausência, tá? Então, essas evidências talvez elas não estejam aí simplesmente porque não deu ainda, não se criaram as condições de estudá-las. Isso não significa que uma coisa não existe. E uma outra curiosidade, exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo, foi lançado no Brasil mais um ETF do índice Bovespa. Então acho que é o quarto ETF que reproduz o índice Bovespa e com isso nós chegamos na espantosa quantidade de 25 ETFs no mercado brasileiro. O mercado está crescendo, em relação ao que era, está crescendo muito. Mas quando a gente olha para o mercado americano, a última vez que eu contei, tinha mais de 2.000 ETFs. Tinha ETF de tudo que é jeito que você pode imaginar. E uma parte significativa desses ETFs são Smart Betas, que são feitos, né, ajustados pelos mais diversos fatores. Aqui no Brasil, nós ainda não temos, né?
Talvez a gente ainda esteja num estágio muito incipiente do mercado. O mercado está crescendo muito, né? Muitos investidores novos, empresas novas, mas a gente ainda está muito atrás e não temos ainda, por exemplo, um ETF Smart Beta. Temos alguns fundos aí que fazem, mas de forma geral ainda não é um investimento popular. Aliás, na verdade, a maioria dos investidores sequer sabe o que é isso, né? Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para que pelo menos você saiba, né? Se um dia alguém surgir para você, vai ser inevitável no futuro, e aparecer com um ETF ou com um fundo se dizendo Smart Beta, pelo menos você sabe o que é, né? E o que se pode dizer, pelo menos no momento, é que é um conceito muito interessante. Quer dizer, está se pegando o investimento passivo em índices, que é um modelo de investimento notoriamente vencedor, ou pelo menos não perdedor, né, como a maioria dos investimentos ativos, e tentando colocar elementos que melhorem a performance sem descaracterizar como um investimento passivo. Minha modestíssima opinião pessoal sobre o assunto. Eu imagino que o Smart Beta é uma modalidade de investimento que ainda não chegou aqui, mas vai chegar, e quando chegar vem para ficar, né? Provavelmente vai se tornar uma modalidade popular de investimento, porque é fácil de entender, principalmente por pequenos investidores, é fácil de gerir, né? Então é possível fazer fundos e ETFs de baixo custo, porque não vai envolver grandes movimentações, e os resultados parecem ser muito promissores, tá? Então eu particularmente enxergo o Smart Beta como uma coisa muito presente na nossa realidade de investimentos. Então é isso aí, se você não sabia o que é Smart Beta, agora pelo menos em linhas gerais você já sabe, e quando aparecer na sua frente, você já vai saber do que se trata e talvez vai saber inclusive se é algo adequado para o seu perfil e para suas expectativas. Então é isso aí, obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê no próximo vídeo.